Existe algo muito interessante em Isaías 43, versos 18 e 19. Deus diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Perceba que Deus não começa falando sobre a coisa nova. Antes de falar sobre aquilo que ele vai fazer, ele fala sobre aquilo que precisa ser deixado para trás. Porque muitas vezes o maior impedimento para aquilo que Deus quer fazer não é a falta de oportunidade, não é a falta de capacidade, não é a falta de recursos. Muitas vezes o maior impedimento é um coração que continua emocionalmente morando em um lugar que Deus já deixou para trás. E isso é algo muito profundo, porque existe uma diferença entre ter o passado como referência e ter o passado como residência. O passado pode ser uma referência, nós aprendemos com ele, crescemos através dele, amadurecemos através dele, mas nunca fomos chamados para morar nele. E infelizmente é exatamente isso que muitas pessoas fazem. Elas vivem em acontecimentos que já terminaram, vivem em feridas antigas, em erros antigos, em decepções antigas, em palavras antigas, em culpas antigas. O corpo está no presente, mas a mente continua no passado. E existem pessoas que perderam relacionamentos e continuam vivendo emocionalmente naquela história. Existem pessoas que sofreram rejeições há muitos anos e até hoje se relacionam com os outros a partir daquela dor. E existem pessoas que cometeram erros e foram perdoadas por Deus, mas elas mesmas nunca se perdoaram. Existem pessoas que viveram uma fase boa da vida e agora vivem comparando tudo com aquilo que já passou e sem perceber acabam transformando lembranças em prisões. E uma das coisas que eu tenho aprendido é que o passado é uma péssima residência, porque o passado é uma ilusão, ele já acabou, não existe mais. Você não pode voltar para lá e mudar nada. Você não pode reescrever o que aconteceu. Você não pode consertar aquilo que ficou para trás. Mas muitas pessoas passam anos tentando viver em uma realidade que já terminou. E enquanto vivem olhando para trás, deixam de perceber aquilo que Deus está fazendo agora. E é interessante porque Deus diz: vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Em outras palavras, Deus está dizendo que a novidade dele já começou, mas existe gente tão ocupada olhando para trás que não consegue perceber o que está nascendo no presente. Talvez Deus esteja construindo algo novo na sua vida, mas você continua preso ao que perdeu. Talvez Deus esteja abrindo portas, mas você continua chorando pelas portas que se fecharam. Talvez Deus esteja trazendo crescimento, maturidade e transformação, mas você continua desejando voltar para uma versão antiga de você que já não existe mais. E isso acontece porque nós temos uma tendência muito forte de romantizar o passado. Esquecemos das dores e lembramos apenas das partes boas. Esquecemos das lágrimas e lembramos apenas das alegrias. E começamos a acreditar que aquilo que passou era melhor do que aquilo que Deus está fazendo agora. Só que Deus nunca nos chamou para viver olhando para trás. Deus é um Deus de continuidade, Deus é um Deus de processos, Deus é um Deus que faz novas todas as coisas. E talvez uma das portas mais importantes que você precisa fechar hoje não seja uma porta física, talvez seja uma porta emocional. Talvez seja parar de revisitar constantemente uma história que já acabou. Talvez seja parar de alimentar pensamentos, memórias e dores que só mantêm você preso, porque aquilo que você alimenta emocionalmente acaba governando a sua vida. E existe gente que está perdendo o presente porque está presa ao passado. Existe gente que está perdendo oportunidades porque continua vivendo em lembranças. Existe gente que está perdendo a paz porque insiste em carregar pesos que Deus nunca pediu para carregar. E eu gosto muito dessa promessa porque Deus diz que até no deserto ele abrirá um caminho e fará rios no ermo. Isso significa que Deus não precisa das circunstâncias perfeitas para fazer algo novo. Deus não depende de ambientes favoráveis. Deus não depende do passado. Deus não depende do que você perdeu. Deus não depende daquilo que terminou.
Deus continua sendo capaz de trazer vida onde parecia não existir nada. Talvez você esteja vivendo um deserto emocional. Talvez existam áreas da sua vida que parecem secas. Talvez você tenha a sensação de que muita coisa acabou, mas Deus continua sendo especialista em recomeços. O mesmo Deus que fechou os ciclos na sua vida é o Deus que também abre novos ciclos. O mesmo Deus que permitiu o fim de algumas estações é o Deus que prepara novos começos. Só que para viver aquilo que é novo, é preciso aceitar que algumas coisas realmente terminaram. E isso faz parte da maturidade espiritual. Nem tudo que acaba é perda, nem toda porta fechada é punição, nem todo encerramento significa fracasso. E existem coisas que Deus permite terminar, porque aquilo que Ele está preparando é maior do que aquilo que você está tentando segurar. Então, talvez hoje seja o dia de fazer uma oração simples. Senhor, eu entrego o meu passado nas tuas mãos. Eu entrego as minhas dores, as minhas culpas, as minhas decepções, os meus erros, as minhas perdas e até mesmo as minhas nostalgias. Eu não quero morar no passado. Eu quero reconhecer aquilo que o Senhor está fazendo agora. Abra os meus olhos para perceber a coisa nova que já está surgindo. E se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que também precisa entender que Deus continua sendo especialista em recomeços. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever, porque aqui nós falamos sobre crescimento espiritual, cura emocional, identidade em Deus, guerra espiritual e transformação de dentro para fora. E se você sente que precisa de um recomeço, mas não sabe por onde começar, todos os recursos e ferramentas que eu desenvolvi estão disponíveis no link abaixo. A Academia Alma Guerreira nasceu exatamente para ajudar pessoas que desejam crescer espiritualmente, fortalecer a fé e desenvolver uma vida mais profunda com Deus. Além disso, você também encontrará os cursos, os e-books e os materiais que podem te ajudar nessa caminhada, porque ninguém precisa fazer essa jornada sozinho, sozinha. E se Deus está fazendo uma coisa nova, talvez esse seja um momento de você parar de morar no passado e começar a caminhar com Ele em direção ao novo que já está surgindo.